Nesta sessão, ouviremos Matheus Peixoto de Barros. Matheus matou e esquartejou a própria mãe quando tinha 17 anos. Agora é réu confesso de um outro caso, a morte de Marciel José Soares. Matheus é acusado de homicídio após levar Marciel, um morador de rua, para seu apartamento. Ele descreve uma briga que saiu do controle, as facadas fatais e a tentativa chocante de desmembrar o corpo com uma serra. Prepare-se para um depoimento perturbador. O senhor sofria esses abusos dentro de casa pelo pai e pela mãe. O seu irmão, ele já era usuário? Ele também abusava do senhor? Como é que era? Não, ele por um tempo, eu digo que eu perdi meu irmão 2 vezes. Eu chamava antigamente meu irmão de irmão, não chamava pelo nome. Aí ele começou a usar droga e não era mais meu irmão, era o Gabriel. E ele sofria abusos também? Não, eu acredito que ele foi, eu acho que por causa da questão paternal, o pai, o Richardson, ele é da mesma mãe, mas pais diferentes. Então, acho que como ele teve um pai diferente, inclusive ele ia várias vezes, ficava variando entre ficar com meus avós e eu, e ficar com o pai. Então, acho que a questão disso ele não sofreu, não da mesma forma. E ele chegou a abusar do senhor também, não? É que quando ele começou a usar droga, ele também era alcoólatra, ele tinha surtos de agressividade e tal, e chegou um ponto que ele ameaçou me estuprar, e foi no mesmo dia que ele também me deu um soco na cabeça, mas ele acabou machucando mais a mão do que a minha cabeça. Enfim, nesse mesmo tempo ele empurrou meu avô, chegou a ter a polícia foi lá, enfim. Tá. Lógico, o senhor disse que por volta de 8 anos, né, que o senhor... Na verdade começou aos 6, né, mas antes dos 8 anos tudo isso que eu falei já tinha acontecido. Tá, então assim, o senhor acredita que o senhor que os abusos, né, tenham começado por volta dos 6 anos de idade? Lembrança que eu tenho a partir dos 6. Lembrança a partir dos 6, né? E o senhor se recorda até quando, qual idade o senhor tinha, que os abusos continuaram até cessarem? Até quantos anos o senhor tinha? Cessaram quando ela... Muito tempo depois, já estava entrando na adolescência. Quantos anos, mais ou menos? 12, 13? 13, 14. Então, o senhor teria sofrido essa violência, esses abusos dos 6 aos 13 anos, mais ou menos. 12. Durante esse período, o senhor não contou para ninguém? Para mim, na época, aquela coisa, o subconsciente da gente sente. Então, eu lembro que eu cortava os braços porque eu sentia uma tristeza, uma raiva... que eu fazia isso e na época eu nem sabia. Era um pedido de socorro que nem eu mesmo sabia o porquê. Porque o senhor ainda era criança também, Sim. Né? Para ter esse conhecimento. Para mim era tudo natural. Eu sempre fui ingênuo com a questão de sexualidade. Então, até quando na escola o pessoal fazia umas piadas, eu não entendia muito, mas ria. Aí eu só fui entendendo mais depois. E quando já estava quase finalizando a adolescência, eu fui tendo mais consciência de tudo que tinha acontecido. E isso gerou um rancor enorme. E o progenitor, o pai, ele fez vasectomia, não tinha como ter outros filhos. E fora a questão do rancor, que coisa consumindo ela podia ter outro filho, ou pior, uma filha. E eu digo pior porque, bem, ter uma irmãzinha e ela ter risco de sofrer isso, ela já tinha casado até com o próprio primo, o Sidney, a essa altura, tinha divorciado do Richardson, tinha deixado claro... eu quero continuar minha vida, não quero ficar igual a minha avó, no caso, né? Ela falou, minha mãe, eu quero continuar fazendo sexo, essas coisas. E aí ela casou com um primo lá. Quando acessou as questões dos abusos, mas eu nunca esqueci. Então, eu fiquei pensando não só no rancor enorme que eu fui juntando por tanto tempo, lembrando das coisas que tinham acontecido e tendo consciência agora da época, do que tinha acontecido. E até da chance de novo. Eu fiquei com medo disso acontecer com um irmãozinho. O senhor ficou então com receio dela ter um outro filho e sofrer as mesmas coisas que o senhor sofreu? Exato, porque no final meu irmão está desaparecido, né? Mas dado tudo que minha avó falou comigo nas visitas, ele provavelmente deve estar... finalizado o que ele tinha feito. Voltando lá, o senhor até os fatos, o senhor já estava morando sozinho quanto tempo? Desde que eu saí do sócio, acho que fazia uns 3 anos. Tá. Aí, desde quando o senhor saiu, o senhor já adquiriu esse hábito de levar moradores de rua para o apartamento? Não, no começo eu estava indo bem, né?
cheguei a procurar emprego, pensei em fazer faculdade. Eu já tinha feito o Enem lá dentro do sócio, mas eu tenho essa questão de fobia social, então muita gente no mesmo lugar. Mas eu estava indo bem, chegou um ponto que eu comecei a desandar. Foi também quando eu não via mais sentido muito no tratamento, nem na questão do medicamento, mas aí eu levava de vez em quando, conversava e nunca tive problema até então. E nesse período que você estava morando sozinho, a sua avó materna, né? Ela dava assistência ao senhor? Quando o meu dinheiro que eu tinha no banco acabou, ela até me ajudou com a questão financeira. Até o apartamento, ela me ajudou com isso. Então ela me deu. E emocional? Eu só realmente comecei a contar tudo que tinha acontecido. Até hoje ela não quer saber dos detalhes, eu entendo. Ela não quer saber dos detalhes que aconteceu, mas eu só recentemente um pouco antes da prisão, que eu fui contar para ela. Na verdade, contei pro meu irmão, ele acabou contando para ela. E aí que eu tive que contar para ela mesmo. Esses moradores de rua que o senhor chamava para o apartamento, o senhor encontrava onde? Ali por perto do Santo Antônio? No Santo Antônio, na verdade, todo lugar tá cheio deles, né? Aí o senhor chegava, chamava? Eu chegava, conversava. Tinha alguma conotação sexual? Não. O último aí, ele fez essas insinuações desagradáveis. Mas os outros o senhor chamava para conversar sobre o quê? Se o senhor quiser dizer, lógico. Eu desabafava sobre tudo, eu ficava... Você viu o que aconteceu com o senhor? Também. Conversava sobre tudo, é claro, eu oferecia o dinheiro e a marmita. Teve um lá que ele... Dinheiro e? Marmita. A marmita. Marmita, Tá. Teve um que ele pediu para tomar o banho lá dentro. Geralmente era um só que o senhor chamava? Era homem, mulher? Era homem, porque é o que mais tem lá. Entendi. Aí o senhor conversava e até esse aqui, teve problema com algum outro ou não, sempre foi? Sempre foi tranquilo. Então, o único problema que o senhor teve por essa conduta foi esse aqui? Foi. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer em defesa? Porque aqui é o momento, o senhor está com os advogados, que é defesa técnica, mas aqui também é o momento da autodefesa do senhor. O senhor está arrependido pelo que aconteceu? Se o senhor quiser responder ou não. Não, eu tenho arrependimento de ter levado, ter tido essa... Na verdade, desde o primeiro que eu levei, independente de não ter acontecido... Não, é arrependimento que eu estou perguntando em relação a esse homicídio. Então... O senhor se arrependeu de ter matado essa vítima? Sim, porque olha onde eu fui parar também. Então, assim, até de ter levado ele e os outros, eu digo assim, por causa da consecutiva, né? Porque eu ter levado os outros, acabou de ter levado a esse. E esse aí, a forma que ele agiu, faz coisas que ele me falou e que desencadeou... Sim, me arrependo. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Os jurados, eu estou aqui só comandando a sessão, mas os verdadeiros juízes são os jurados. Então, tudo que o senhor está dizendo é direcionado a eles. Tem mais alguma coisa em defesa do senhor que o senhor queira dizer que ninguém perguntou aqui, que o senhor tem vontade de dizer? Sim, na verdade, como gostam de usar a palavra mãe, a questão da mãe, tanto desse último, quanto da mãe, não houve questão de medicamento. Mas, e das revistas? As revistas que eles falam de satanismo era Mundo Estranho. Mundo Estranho é, tipo, super interessante. Aí tem diversos assuntos, e eu acredito que que eles automaticamente já tiveram conclusão, eles viram... Então, só esclarece, o senhor tinha essas revistas de satanismo? Não, era Mundo Estranho, tipo, super interessante, tem todos os tipos. Essa não. Era de simbolismo. Eram revistas de simbolismo. Isso, aí tinha vários símbolos. O senhor não seguia o satanismo, não, né? Eu não tenho religião, na verdade. Entendi, tá. Então, o senhor quer dizer para eles em relação a isso e mais alguma coisa, o quê? Pode... Bem, acho que sobre isso não tem muito... que dizer, eu acho que é isso. Porque a questão da mãe, eu acho que deixei bem claro, minha avó sabe disso, e com esse último, eu não cheguei a responder nada relacionado ao que aconteceu. O senhor quer dizer? Está à vontade. Não, é porque a sua advogada chegou a perguntar sobre isso, né? Mas se o senhor quiser dizer mais alguma coisa, o momento é agora. Nada, o cara... Esse ali já encontrei ele usando crack, ele quis usar maconha lá dentro, eu assenti, depois também quis usar crack, mas dessa vez sem me perguntar nada. E tudo que eu escutei dele, eu já tinha escutado outros relatarem um pouco da vida deles, até para conversa fluir, mas nada que me perturbasse, me deixasse assustado, atencioso, em estado de atenção, sabe?
E o que ele disse especificamente para o senhor que deixou o senhor assustado? Foi a questão que ele disse que já matou alguém? Falou só ter matado e estuprado a outra lá, e invadir a casa, roubar tudo, e ter rido, e o palavreado que ele usava, e ter rido quando falou da questão de ter invadido a casa, comida da casa, usado o banheiro e depois roubado, claro. Isso deixou o senhor assustado? Sim. Tá. E, bem, acho que não tem muito mais o que falar. Tá. Então, os jurados fizeram algumas perguntas, o senhor também responde se quiser, tá? Uhum. O senhor chegou a dar algum remédio para a vítima dormir? Não. Não? Não deu nada para a vítima? Não. Não? Tá. Por que o senhor levava os moradores de rua para casa para conversar, ao invés do senhor conversar com eles na rua? Não, porque é um ambiente muito mais no meio da rua, é como os policiais penais, eles gostam de ficar conversando por capa. E é aquela coisa, é o mesmo motivo, a pessoa escutar, matou a mãe, eles já tiram as conclusões delas sem pensar em mais nada. O senhor conversava sobre isso com eles, sobre o fato da sua mãe? Os policiais penais? Não. O senhor conversava com esses moradores de rua? Sim, conversava sobre o que aconteceu, meu irmão e outras coisas em gerais. O senhor, então, desabafava, o assunto do senhor era desabafar tudo que o senhor passou com os familiares, com os moradores de rua? Sim, e outras coisas também. Tá. O senhor chegou a dizer para a vizinha Maria Manuela que o senhor torturava, matava e desmembrava animais? A questão do coelho, eu matava. Mas fora isso, não. Ah, mas onde que o senhor encontrava coelhos para o senhor matar? Não, eu comprava no mercado central. E levava para casa? Eu levava para casa. Matava e desmembrava também? Não, eu só matava e já descartava lá no... Por que o senhor matava o coelho? Eu tentava de todas as formas de terapia. Por exemplo, essa que aconteceu, eu estar preso, era uma das tentativas de terapia que eu tinha. O senhor sentia esse ímpeto de matar? Não, é porque eu sentia ao mesmo tempo ódio, raiva, mas também muita depressão, melancolia. E eu então se aliviava matando os coelhos? Coelho. Porque era um animal que tecnicamente é até usado em alimento. Então só... geralmente o senhor matava como? Com faca? Não, o coelho, ele é um animal mais frágil. Então só... tem uma parte da pessoa se bate assim e ele morre. Ah, entendi. E aí o senhor chegava a desmembrar os coelhos ou o senhor descartava eles inteiros? E o senhor descartava como? No saco de lixo. Do próprio prédio? Ou o senhor saía para... porque eu tive... no prédio não tem... É um apartamento, né? Então, pois é. Eu comprava saco de lixo. Pois é, mas o descarte era no lixo do próprio, do próprio apartamento. Sim. Tá. O senhor chegou a dizer também para Maria Manuela, né, que teria planejado e desejado a morte da mãe e drogado a mãe para cometer homicídio? Não, a questão da droga, como eu disse, não. Mas, sim, com ela foi. Porque dela foi uma questão pessoal, não aconteceu como esse. Tá, o senhor desejou e planejou a morte da mãe. Apesar que aqui o senhor não está sendo julgado por isso, obviamente, né? Mas foi uma pergunta dos jurados. Então, o senhor não teria drogado a mãe também? Não, né? Eu fiz sem questão de droga. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Matheus foi condenado a 8 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. No entanto, por ser considerado semi-inimputável, a justiça determinou que ele cumpra a pena internado em um hospital psiquiátrico. Todos os anos, ele será avaliado por médicos para saber se ainda representa perigo. Por enquanto, permanece internado, mas ninguém sabe até quando. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no melhor canal de cortes de tribunais e afins no YouTube. Louvado seja o Senhor!